A história da Escola Bíblica do Ar começa no ano de 1948. Em 1º de fevereiro de 1948, o pastor Davi Gomes iniciava seu pastorado na Igreja Batista da Tijuca, hoje, Primeira Igreja Batista no Andaraí. No mesmo ano, colocou um programa de 5 minutos em emissora do Rio, visando alcançar as pessoas que estavam ausentes da Escola Bíblica Dominical e os que, por motivo de doença, não poderiam estar na igreja. No Natal daquele mesmo ano, apresentou um programa especial, transmitido por uma emissora de grande porte, com duração de 15 minutos. Cremos ter sido esta a principal motivação para o que aconteceria meses mais tarde. Então, no ano de 1949, no dia 5 de maio, o marco histórico. O primeiro programa radiofônico com o selo da Escola Bíblica do Ar, interagindo com os ouvintes através dos quadros Conversando com o Ouvinte, Perguntas e Respostas, Momento de Oração e Lição Semanal. Isso todos os sábados. Acontecia na primeira sede, no gabinete pastoral da Igreja Batista da Tijuca, onde, numa pequena sala, voluntários abriam a correspondência, classificavam e respondiam, fazendo matrículas e registrando ofertas que começavam a chegar, tudo com a orientação do diretor fundador, pastor Davi Gomes. No ano de 1950, o primeiro aniversário da Escola Bíblica do Ar, o pastor Davi Gomes escreveu: "Estamos alegres e felizes pelo transcurso do primeiro aniversário", isto no boletim da Igreja Batista da Tijuca. Nessa comunicação, ele relata o crescimento do número de alunos e da audiência do programa. Já em 1954, o diretor fundador da EBAR é eleito secretário da Junta de Missões Nacionais. E durante os próximos anos, a EBAR, em acordo com a Junta, usaria parte do amplo escritório da Rua Barão do Bom Retiro, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, para dar continuidade à obra. Os primeiros livros editados pela EBAR começam a ser lançados, como A Pergunta de Rosa Maria e Meditações do Crepúsculo. Em 1964, foi adquirida a sede da Rua Alcântara Machado. Essa foi a primeira conquista imobiliária da Escola Bíblica do Ar, graças à generosidade nas ofertas e orações do povo de Deus. Ali, já o número de funcionários era maior e novos programas radiofônicos apareceriam, como hinos favoritos e encontros com a mocidade. Mas ainda havia no coração do diretor e da equipe, ao lado de alunos e ouvintes, o desejo de que uma igreja nascesse no centro nervoso do Rio de Janeiro. Então, tudo começou com oração. Em 1965, foi adquirido com grandes manifestações de louvor o prédio de número 127, da Rua 1º de Março. A chave do prédio agora estava em nosso poder. Os desafios financeiros dessa compra eram tão grandes que muitos punham em dúvida essa conquista. Mas se esqueceram que esta fora motivo de muita oração. Na tarde do dia 9 de junho de 1965, houve, para a glória de Deus, a primeira conversão no referido prédio, que também abrigava a nova sede da Escola Bíblica do Ar no andar superior, funcionando a Congregação Batista da Esperança. Já no prédio iniciam-se as atividades da Congregação Batista da Esperança. A primeira família a integrar tais atividades foi a do diácono Gerson Pereira. Em 14 de agosto de 1966, é organizada a Igreja Batista da Esperança nesse mesmo local. 18 membros a organizaram, com 27 pastores no concílio organizador, mas o salão foi muito pequeno para uma multidão que compareceu, razão porque muitos não puderam entrar no Templo Verde, como passou a ser chamado. Em 1969, foi apresentado um resumo histórico dos 20 anos da Escola Bíblica do Ar. São apresentados casos de ouvintes que deixaram vícios e agora eram crentes, sendo úteis à família, à igreja e à sociedade. O acampamento da fé Monte Moriá foi uma dádiva do Senhor, a Escola Bíblica do Ar, adquirido nos anos 70. Ele é conhecido como o lugar onde Deus dá banquetes.
O ano de 1974 começa com um anúncio auspicioso através dos programas da EIBAR. A campanha do Terreno do Milagre está em andamento e o assessor jurídico da entidade, lendo uma série de testemunhos, fala sobre as bênçãos que nunca cessam. Esse terreno, cuja compra parecia impossível, ficava ao lado da sede da Escola Bíblica do Ar e da Igreja Batista da Esperança. A partir de 1985, os compromissos de viagens e pregação do diretor fundador aumentam consideravelmente e surge a necessidade de um assessor para ajudá-lo. As viagens até as terras bíblicas, lideradas pelo pastor Davi Gomes. As publicações da EIBAR se multiplicam. Uma grande vitória da EIBAR em 1987 foi a aquisição de um imóvel na área da Central do Brasil para atender ao serviço social, mas também servir de frente missionária. Ali havia cursos de manicure, corte e costura, cabeleireiro, datilografia, dentre outros. Atualmente, ele serve à Junta de Missões Nacionais, que trabalha no local com a Cristolândia, resgatando pessoas viciadas em crack e levando-as aos pés de Cristo. Naquele mesmo ano de 1987, um relatório dado ao Conselho Consultivo da EIBAR informava que 100 alunas de tricô, crochê, corte de cabelo, manicure, entre outros cursos, estavam se formando em nosso serviço social da Central do Brasil. A EIBAR também trabalha com cursos à distância e muitos dos nossos alunos foram alcançados pela Palavra de Deus. Hoje a EIBAR transmite programas em cerca de 80 emissoras de rádio em quase todos os estados da nossa nação e vem alcançando outros povos de língua portuguesa por meio do rádio e da internet. É o nome da libertação, é o nome da cura, é o nome que enche todo o espaço e enche todo o ensino de Jesus é que o perdão não tem limite. Isto é o que significa a expressão 70 vezes 7. Perceba como Deus pode mudar a nossa sorte. Perceba como Deus pode mudar a sua sorte também. O nosso amado rádio ouvinte que crê em Jesus jamais venha negar a sua fé no Salvador. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Agradecemos ao Senhor este privilégio de compartilharmos o estudo de sua palavra, especificamente sobre o tema da oração. E nos é apresentada mais uma bela história de confiança em Deus, a Diana e seu coração derramado em angústia, em oração, e a recompensa divina efetivada no nascimento de Até amanhã. Eu sou o Dr. Caleb Elias e lhe desejo saúde e paz. O herói desta e de tantas narrativas é Eliseu, merecidamente chamado o homem de Deus. De Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, o nosso entendimento é agraciado com a paz que Deus oferece a todos os que nele confiam. Leio no Salmo 60, a partir do verso 9. Ó Deus, quem me levará para dentro da cidade protegida por muralhas? Será que não vais marchar com os nossos exércitos? Ajuda-nos a combater o inimigo, pois o mero auxílio de seres humanos não vale nada. Tantos que vivem à procura da mão alheia, tantos que vivem de expedientes, de meias verdades. Mas o ensino deste salmo é o seguinte: Deus comigo, com meu consentimento, e o resto é com Ele. Não é uma questão de lá ou cá. Não é uma questão de eu desejar fazer e pensar que faço, mas é uma decisão de que eu confio e com Ele eu faço. Não é a minha força, é a dele. Não é somente a força dele, é a minha submissão àquela força. Deus realmente deseja que nós andemos neste estado de espírito.
Nós temos que crer que os obstáculos fazem parte da carreira, mas os obstáculos não podem nos impedir a carreira.